grande questão é que a informação que parece que passaram para o presidente Donald é que os iranianos, portanto, já possuem equipamentos nucleares, tá? E isso, então, muda a estratégia. Agora, eles não querem mais apenas destruir o projeto nuclear iraniano. Eles querem trocar o governo iraniano e isso se chama mudança de regime. Então, anotem esse termo no seu caderninho e no seu cérebro. Regime change, mudança de regime, beleza? Então, meus amigos, presta atenção. Agora os Estados Unidos não querem mais só acabar com a ideia dos iranianos terem equipamentos nucleares. Eles querem tirar os ayatolás do poder, tá? E, meus amigos, isso que preocupa, porque aí o buraco é mais embaixo, beleza? Agora, existe uma outra hipótese. Não, o fato dos iranianos desenvolverem o seu próprio equipamento nuclear não é o único caminho para eles terem um equipamento nuclear. Eles podem também receber equipamentos nucleares dos seus parceiros. E existem teorias que já estão levantando a hipótese de que Pequim teria passado equipamentos nucleares táticos para os iranianos. Será que foi isso que levou o presidente Donald a ter tanta pressa em mudar de opinião, sendo contra o conflito e agora sendo totalmente favorável ao conflito? Então, é uma situação aí muito estranha está se levantando. Inclusive, vários especialistas estão dizendo que o objetivo final não é mudança de regime iraniano, é partir para cima de Pequim, tá? Tariq Ali, né, que é um especialista em conflitos no Oriente Médio, ele disse que o principal objetivo de desestabilizar o Irã é obter concessões, e as concessões não apenas para reatores nucleares. Ele acredita que o plano mais profundo é tornar impossível para os iranianos, como um Estado soberano, negociar e vender petróleo e gás diretamente para Pequim. Ou seja, já há uma outra hipótese aqui. A hipótese é atrapalhar não apenas o desenvolvimento nuclear iraniano, mas também atrapalhar os iranianos de vender petróleo e gás para Pequim. Os Estados Unidos gostariam de ser a potência que determina para quem a energia é vendida e em quais condições, fazendo assim o petrodólar continuar funcionando com força total. Não só o petrodólar, mas o gás dólar também, né? Isso faz parte então do seu grande plano de cercar Pequim, sitiar Pequim. Eles estão preocupados e apreensivos com o desenvolvimento de Pequim como grande potência econômica. Eles querem atrapalhar isso, é a opinião do Tariq Ali, né? Então, na opinião dele, essa ofensiva contra os iranianos por parte dos Estados Unidos tem mais a ver com isso do que qualquer outra coisa, né? Isso reforça aquela ideia de que o plano que a gente está vendo agora é a segunda etapa de um plano de 3 etapas, já desenvolvido desde os anos de 2003 e revelado pelo general Wesley Clark nos seus livros e nas suas entrevistas. O que o general Wesley Clark revelou em 2013? Ele revelou que depois daquilo que aconteceu em Nova York com o dia 11 do mês 9, o Pentágono decidiu derrubar 7 países em 5 anos e o último país que eles queriam derrubar seriam os iranianos. E isso seria apenas a parte do Oriente Médio. Kaique Lucas falando que as aulas da Arca são de alto nível. Valeu! Então, meus amigos, presta atenção. Primeiro, o grande objetivo, segundo essa teoria, é derrubar Pequim. Mas para derrubar Pequim, eles querem derrubar os amigos de Pequim primeiro, para que Pequim não conte com a ajuda dos seus parceiros. Então, a primeira etapa do plano para derrubar Pequim seria derrubar Moscou. A gente já viu isso, começou em 2022, essa encrenca toda aí de Moscou lá contra Kiev. A segunda etapa seria derrubar os amigos de Pequim no Oriente Médio. Então, primeiro tirar Moscou de cena, depois os amigos do Oriente Médio, para então apenas ir para cima de Pequim, beleza? Então, meus amigos, os Estados Unidos diziam, né, o que os Estados Unidos estavam dizendo antes para os seus aliados. Nós não entraremos nesse conflito, a menos que os iranianos tenham americanos como alvos. E aí que mora o grande perigo, tá? O governo do presidente Donald teria dito discretamente a vários aliados do Oriente Médio que os Estados Unidos ficariam de fora dessa encrenca entre Tel Aviv e Teherã, a menos que os iranianos cruzassem uma linha vermelha fazendo ofensivas diretamente contra os americanos. E o Washington confirmou que os israelenses estariam agindo sozinho nessa empreitada, apesar da ajuda dos Estados Unidos na interceptação dos projéteis iranianos. Então, segundo as informações do site de notícia Axios, autoridades americanas teriam alertado Tel Aviv para não eliminarem o líder iraniano, o Khamenei, mesmo tendo a chance. Lembra disso? O presidente Donald teria bloqueado essa ideia. Ó, não façam isso.
Se os iranianos não fizerem ofensivas contra os americanos, vocês têm que conversar com eles e os iranianos têm que conversar conosco antes que seja tarde. Enquanto isso, né, a preparação dos Estados Unidos ia continuando, né, porta-aviões, jatos de reabastecimento, canais diplomáticos secretos, tudo em ação, caso os iranianos intensificassem as ações. Isso era o que a gente estava vendo no início da semana. Aí o que que aconteceu, meus amigos? O presidente Donald, que estava falando que não ia eliminar o líder iraniano, que não ia entrar na conversa, agora ele falou que está dentraço da conversa. Meus amigos, aí o negócio ficou estranho, tá? Porque aconteceu alguma coisa e a gente está pensando aqui, o que que será que aconteceu? O presidente Donald recebeu informações novas de que realmente os iranianos já possuem equipamentos atômicos? Será que o presidente Donald recebeu informações novas dizendo que os iranianos receberam de Pequim equipamentos atômicos táticos e estariam preparados para usá-los não só contra Tel Aviv, mas contra ativos norte-americanos também? Será que foi isso? É difícil a gente saber, a gente está levantando as hipóteses aqui, tá? O que a gente está vendo é que os militares norte-americanos estão se preparando já para a entrada no conflito. O secretário de Defesa norte-americano Pete Hegseth teria ordenado medidas de prontidão caso o presidente Donald dê o sinal verde para o envolvimento dos Estados Unidos nessa encrenca. A liderança do CENTCOM, incluindo o general Kurilla, apoiaria a medida alinhando-se com esse movimento israelense, tá? Mas existe uma resistência interna, porque altos funcionários do presidente Donald estão divididos sobre se os Estados Unidos deveriam intensificar essa situação, tá? Porém, o Pentágono já está pronto. Agora, a decisão final cabe ao Salão Oval, ou seja, ao chefe do executivo americano, que é o presidente Donald. E o presidente Donald havia deixado claro que ele não ia querer entrar nesse conflito a menos que os iranianos fizessem algo contra os Estados Unidos. Mas agora ele já atropelou isso aí, já está partindo para dentro, tá? Então, meus amigos, já estão falando sobre mudança de regime em território iraniano, e é isso que preocupa muito, porque está em jogo não apenas o país mais poderoso do Oriente Médio, que é inimigo dos Estados Unidos e de Tel Aviv, mas a gente está falando também da terceira maior reserva de petróleo do mundo e da segunda maior reserva de gás natural no mundo. Reserva de gás natural essa que é fundamental para fazer o redesenho do mapa do Oriente Médio, fazendo com que o novo fornecedor de gás natural para a Europa, em substituição aos iranianos, seja exatamente Tel Aviv, explorando o gás natural iraniano e também o gás natural que está na faixa dos gases, beleza? Então, meus amigos, agora a gente está num ponto de inflexão nesse conflito entre Tel Aviv e Teherã. Sabe por quê? O presidente Donald ele propôs uma última tentativa de reunião nessa semana, reunião de paz. Só que agora ele está falando que ele está sem vontade de conversar. Primeiro ele falou: darei, né? Ele falou: darei uma última oportunidade para conversar com o pessoal iraniano. Mas e aí os entrevistadores perguntaram: você ainda quer conversar? Ele falou: perdi a vontade de conversar. Então, meus amigos, a situação está estranha. A gente agora chegou aqui a um impasse, ao final de uma história. Por quê? O presidente Donald acredita que os grandes equipamentos destruidores de bunkers serão necessários para destruir a instalação subterrânea de aquecimento de urânio em Fordov. Atualmente, os Estados Unidos têm esse equipamento e Tel Aviv não tem. Então, o presidente Donald vê isso como um ponto-chave de alavancagem para trazer ambos à mesa. No entanto, se não conseguir fechar esse acordo, parece que o acordo não será fechado, parece que realmente os Estados Unidos ou fornecerão esse equipamento bélico para Tel Aviv, ou eles mesmos vão se envolver diretamente nesse conflito. Então, meus amigos, o negócio está muito estranho, porque eu digo para vocês, as próximas 24 horas serão definidoras. De 24, 48 horas até sexta-feira vai definir o destino da humanidade, tá bom? Então, meus amigos, vamos ao tema principal. A primeira hipótese da mudança de pensamento do presidente Donald era qual? O presidente Donald, ele mudou de opinião e agora está querendo partir para cima dos iranianos porque ele recebeu informações novas de que, ao contrário do que haviam falado anteriormente, os iranianos realmente tinham equipamentos de destruição em massa. Então, essa seria a primeira hipótese que teria feito o presidente Donald mudar de opinião. A segunda hipótese, que é a parte principal e mais contundente, mais estranha, mais sinistra da nossa aula de hoje, é a hipótese que leva em conta o seguinte: será que o presidente Donald mudou de opinião
porque na verdade ele está sendo chantageado? Essa que é a grande pergunta. Então, meus amigos, eu faço essa pergunta para vocês. Vocês acham que o presidente Donald poderia estar sendo chantageado? Qual é a hipótese que permitiria o presidente Donald estar sendo chantageado? Como é que isso aconteceria? Enquanto vocês respondem aí, né, eu só esqueci de explicar para vocês como é que os americanos poderiam destruir o reator nuclear iraniano que fica lá no subsolo. Os americanos podem atingir o reator Fordov iraniano com um equipamento não nuclear que é o mais poderoso do mundo. Então, sob pressão de Tel Aviv, o presidente Donald está considerando usar o GBU-57, que é um equipamento bélico poderosíssimo que possui 13.660 quilos e pode destruir instalações nucleares subterrâneas, tá? Inclusive, deixa eu perguntar para você, você já tinha ouvido falar no GBU-57? Vejam como aqui no canal da Lopes você escuta coisa que você nunca tinha ouvido falar na sua vida, né? Então, a pergunta que fica é: você já tinha ouvido falar no GBU-57? Então, como é que seria essa entrada dos Estados Unidos e que equipamento é esse capaz de destruir essa base subterrânea? O GBU, conhecido como Massive Ordnance Penetrator, é um equipamento destruidor de bunker mais letal já fabricado. Ele consegue ir 60 metros de profundidade antes dele detonar. Ou seja, ele vai escavando o solo e só quando ele chega lá embaixo, ele destrói tudo, tá? Para você ter uma ideia do que significa 60 metros de profundidade, isso equivale à profundidade de um prédio de 60 andares, meu amigo. É alto pra caramba, tá? Então, o equipamento, ele pesa 14 mil quilos, tem 20 pés de comprimento, tem 2.267 quilos só de detonadores, tá? A plataforma de lançamento é o B-2 Spirit, aquela aeronave que parece parece uma nave alienígena, tá? Esse equipamento custa 3,5 milhões de dólares. Ele funciona por GPS também. Ele tem longarinas inteligentes, as Smart Fins. Ele custou 50 milhões de dólares para ser desenvolvido. Perfura concreto espesso e aço no subsolo. O equipamento consegue perfurar concreto e aço sem detonar, tá? Ele tem fusível inteligente, tá? Que faz ele detonar apenas depois dele chegar à profundidade onde está o alvo. Ele transmite dados em pleno voo por meio de uma antena de telemetria e os sistemas internos são criptografados digitalmente, tá? Ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa que você já pode imaginar. Tel Aviv, apesar de todo o seu avanço tecnológico, eles não possuem esse equipamento. Beleza? Então, meus amigos, se os americanos entrarem e utilizarem esse equipamento aqui, o GBU 57, o negócio vai ficar feio, porque os iranianos vão perder totalmente o seu enriquecimento de urânio e a sua possibilidade de ter um equipamento atômico, beleza? Então aqui a gente conclui a primeira hipótese. A primeira hipótese era: o presidente Donald mudou de opinião, antes era contra os Estados Unidos entrarem no conflito e agora ele é a favor dos Estados Unidos entrarem no conflito. Por quê? Porque agora ele teria recebido informações dizendo que os iranianos já têm o equipamento nuclear. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é chantagem. Então, meus amigos, presta atenção. A grande pergunta é: como o presidente Donald poderia estar sendo chantageado a ter que entrar no conflito? Será que ele falou, não vou entrar no conflito, e de repente ele recebeu uma ligação falando: se você não entrar no conflito, a gente vai pegar algumas informações negativas suas e colocaremos no ventilador? Preste muita atenção nas informações que eu vou revelar para vocês agora, porque são informações altamente contundentes. Agora que eu vou revelar essas informações, que provavelmente você vai ter dificuldade de achar em outro lugar, uma explicação que vai ser um grande algoritmo para você interpretar o que tem acontecido no mundo desde 1948, e a data não é por acaso,